pode ver depois, após, né, o Pronto. horário. Ela já está sendo gravada, professor. Com sua Que autorização, bom. eu já estou gravando a live e queria também pedir sua autorização para que a gente divulgue essa live, a gravação dela depois também, para as pessoas que não assistiram. Bom, com muito prazer, participando de uma live, né, com o Instituto Mauá, que é um instituto das empresas privadas, ranqueada lá em cima, é uma empresa muito séria e que foi um prazer muito grande quando eu recebi o seu convite para dar aula na Mauá. Inclusive, eu nunca tinha dado aula para cursos de engenheiro especificamente, e foi algo interessante. E uma das perguntas que eu vi assim na sala, aqueles engenheiros, bom, o que eu vou aprender para negociar? Eu gerencio uma obra, quem faz a compra não sou eu. Aí começamos a conversar. E uma das coisas que eu falei é o seguinte: você não negocia o preço do que compra? Não, não sou eu, então. E prazo para execução? Isso a todo momento. Então, você não Então, negocia o dinheiro, você negocia o prazo, você só trocou a moeda, né? Porque uma das coisas que muito se negocia na prestação de serviços é o prazo, né? Então, como é que você faz o prazo, os limites, os OPA do prazo, como é que você acora o prazo? Professor, foi muito interessante. Vamos lá. A Bárbara Andrade também está dizendo que está muito feliz em revê-lo. É um prazer, Bárbara. Deu aula de negociação. Eu vi também o Alex aí, né? O Alex é um genro que é vice-presidente de uma grande empresa multinacional. Sei. É um executivo de primeira. É um orgulho. Então, vamos começar, professor? Vamos sim, à vontade. Primeiro, eu gostaria novamente de agradecer. Já estamos batendo quase 70 pessoas. Daqui a pouquinho, pela experiência da gente, já começa a entrar mais pessoas. Eu gostaria de agradecer ao Instituto Mauá de Tecnologia, que, através dos cursos de pós-graduação, está promovendo essa live. Gostaria de agradecer também o apoio do Grupo Calas, que hoje tem conosco quase 20 alunos cursando a especialização em gerenciamento de canteiro de obras. Gerenciamento de obras na construção civil, onde o professor Donald é nosso professor, com muita honra. Eu também sou professor e coordenador desse curso. Então, agradeço aqui a participação do professor Donald. Fiquei muito feliz quando eu fiz o convite a ele. Na realidade, eu negociei com ele para ele entrar no Instituto Mauá e usei uma velha tônica, que foi criar laços. O meu filho, o Davi Júnior, ele foi aluno do professor Donald num curso de MBA no INSPER. E eu, procurando um professor para negociação, eu queria colocar técnicas de negociação no curso, e meu filho falou: meu pai, tem um melhor cara de negociação que chama Donald. E aí comecei a procurar o Donald e não encontrava o telefone do Donald. Eu passei uns 2 meses procurando o telefone do Donald. Acabei achando através de um outro contato. E, inclusive, uma pessoa aí do Patrimônio do Carmo, quem me deu o seu telefone. E, no fim das contas, a gente conversou e eu lacei o professor, justamente por esse laço nosso. Meu filho foi seu professor, etc. Aí já facilitou a negociação. Uma agenda muito complicada. Mas vamos lá, professor. O professor Donald, ele é administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, negociador profissional, solucionador de conflitos empresariais e familiares, professor da pós-graduação nossa, da Mauá, lecionou na pós-graduação do INSPER durante 15 anos, essa cadeira aí de negociações, foi executivo dos bancos de Boston e BFB e é autor do livro sobre a Lei de Recuperação Judicial, um dos primeiros livros sobre essa Lei de Recuperação Judicial. Professor, a palavra é sua, pode fazer suas considerações iniciais. Bom, eu também estendo os agradecimentos que você fez tanto ao Grupo Calas quanto ao Instituto Mauá
É uma honra estar aqui com essas duas instituições e agradecido a você que me laçou, mas, na verdade, eu estava em um período, porque eu, já com uma certa idade, com 69 anos, eu resolvi fazer um mestrado estrito sensu. Eu já tinha 2 mestrados latos, então eu deixei de dar aula para fazer um mestrado estrito sensu no Mackenzie, e foi isso. Eu parei de dar aulas, mas por um motivo justificado, porque dar aula é a minha paixão. Ok, professor, deixa eu só dar um avisozinho. As pessoas que quiserem fazer perguntas, por favor, utilizem o Zoom. Ele tem um íconezinho embaixo, Q&A, questões, né? E respostas. Vocês podem fazer essas perguntas, que eu vou direcionar todas as perguntas ao professor Donald, né? À medida que a gente for conversando e o assunto for se encaixando, tá bom? E ao sair do webinar, ao terminar esse nosso encontro, vai aparecer uma pequena pesquisa. Eu gostaria que vocês respondessem a essa pesquisa para que a gente soubesse aí, a gente tem que conhecer aí a satisfação de cada um de vocês. Tá bom, professor? Agora, uma pergunta aqui que me veio, professor. Como foi que você ingressou mais profundamente nesse tema de negociações? Explica aí para a gente, por favor. Na verdade, eu trabalhei, então, como você disse, no Banco Francês Brasileiro, no Banco de Boston, na área comercial. Na verdade, eu iniciei na área de informática, na época da produção lá no Banco Francês, passei para a área comercial e depois fui contratado pelo Boston. No Boston, eu fui responsável, ombro a ombro com Henrique Meirelles, para a expansão do banco no Brasil. E nessa área comercial eu tive bastante sucesso. Hoje eu sei que muito pelos grandes nomes que eu tinha atrás, mas eu era tido como bom negociador. Só que eu não sabia por quê. Mas acreditei e resolvi fazer uma carreira solo, né? Solo não, resolvi ser empreendedor e montei um escritório de negociações com 2 sócios, Macnico, Rocha e Zanella, negociações. Acho que foi a primeira empresa, isso há 24 anos atrás, que teve a palavra negociações no próprio Razão Social. Foi um conflito, porque achavam que eu era lobista, ninguém entregava para terceiros a negociação, né? Aí eu vi que eu também não sabia negociação, eu não sabia por que eu era bom negociador e fui estudar negociações. E por que, assim, sair de uma carreira de sucesso de banco, né? Como é que você se tornou, então, esse professor de negociações e onde é que você buscou essa capacitação? Porque aqui no Brasil, a gente não escuta falar de cursos específicos de negociação. Negociação sempre é uma matéria de um dado curso, mas um curso denso, um curso de especialização e um curso para lecionar a negociação. Onde é que você buscou isso, Donald? Onde foi que você descobriu isso aí? Conta pra gente. Bom, primeiro aqui no Brasil fiz todos os cursos que eu encontrei. Existia um ou outro curso, mas isso eu estou falando de 20 anos atrás, né? Então era muito difícil. Mas eu tomei conhecimento de um curso do Program Negotiation da Harvard, né? Na verdade, não era bem só Harvard, era de um consórcio de faculdades lá de Boston, e tinha o MIT, a Harvard e a Tufts University. Aí conheci esse programa de negociação, queria me inscrever, mas eu não conseguia a vaga, mas não por qualificação, porque eles lotavam rapidamente. E 8 meses depois eu consegui fazer o curso. E lá fui eu fazer um curso presencial de negociações, Negotiation for Seniors and Executives. Então, esse foi o primeiro curso que eu fiz. Depois ainda,
eu consegui, eles lançaram outro curso que não existe mais, que é Teaching Negotiation in the Organization, quer dizer, ensinando negociações na organização. Fui correndo para lá também. E foi algo assim, espetacular. E o que foi que eu fui. Me diga aí, o que foi que você aprendeu lá nesse curso? Tudo que você encontrava sobre negociações, habilidade, não é? Negociação é cheia de regras. E lá em Harvard eu encontrei regras, né? Quando dá a primeira oferta, todo mundo fala, você tem que se preparar. Lá eu encontrei como me preparar, né? Quais são os tópicos. Então, tudo isso tornou a negociação algo muito claro para mim, onde, com o conhecimento daquelas regras, a probabilidade de um sucesso aumenta tremendamente. O Paulo Teixeira, ele está perguntando aqui para o senhor, que regras são essas? Que regras seriam essas? Pergunta se ele tem a noite livre. Não, estou brincando. Bom, então, na verdade, são muitas as regras, né? O que é a negociação, né? A negociação é um processo. E esse processo tem várias bases. Na verdade, tem princípios e tem regras, né? O princípio básico numa negociação é você criar valores. Aí já vem um problema, porque pouca gente sabe o que são valores. Porque aqui no Brasil eu pergunto para todo mundo, qual o valor do seu automóvel? E a pessoa vende 100 mil, 80 mil, 200 mil. Lá nos Estados Unidos, se você pergunta qual é o valor do automóvel, ele nunca vai te dar o preço. Porque velho lá nos Estados Unidos, o valor em português quer dizer valor agregado. Então ele vai dizer, o valor do automóvel para mim é que ele me leva para o trabalho, ele me propicia viajar, ele é seguro para mim. Ele pode até dizer, tem um bom valor de revenda, mas nunca ele diz o preço. Então, valor agregado é aquilo que se agrega à negociação, e não o preço. Lógico que pode ter consequência o preço. Então, é o primeiro ponto. Então, esse é o princípio básico de uma negociação, é você agregar valores. Regras, eu vou dizer algumas aí, ancorar, zopa, empatia, assertividade, teoria dos jogos em termos de tabela de decisão. Então, e aí vai para frente diversas, né? A regra do silêncio, sempre argumentar com o futuro, enfim, muitas regras. Para iniciar uma negociação, professor, é preciso planejar, não é isso? Planejar a negociação, analisar o que é que você tem na mão, o que é que o outro lado tem para te oferecer, o que é que você tem para oferecer. Como é que a gente planeja esse negócio aí? Como é que faz esse planejamento? Então, na verdade, sempre a coisa mais fácil é você saber quais são os seus interesses, né? Então, olha, o meu objetivo, o meu interesse é esse, e lá vamos nós. E depois aí diz planejar, né? Mas o que é planejar? Como é que eu vou planejar, né? Eu preciso ter um norte para eu saber isso aí, né? A primeira coisa que eu tenho que saber é se esses meus interesses eu encontro na contraparte. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou empatizar. Existe esse verbo na língua inglesa, não existe na língua portuguesa. Eu sei que eu estou errando. Então, o que é empatizar? Me colocar no lugar do outro, né? Mas se colocar no lugar do outro para analisar o que esse outro tem, quais são os objetivos dele, quais são... Enfim, você conhecer a contraparte para você saber com quem você vai negociar. Empatizar é algo muito forte, muito forte. Por exemplo, eu tinha uma vantagem
porque eu passei a negociar muito com devedores, até hoje. Eu tive que decidir, eu vou trabalhar com credores ou devedores? Eu trabalho para devedores. Então, eu negocio muito com os bancos, mas eu conhecia bancos. Eu me colocava no lugar do banco, eu sabia que quando uma dívida ia para um inadimplimento, o banco tinha descontos no imposto de renda, que chegava a 40%. Então, eu sei que a dívida já tinha para o banco não o valor de 100%, mas de 60%. Boa Então, dica que o senhor está dando, né? Boa dica. empatizar é muito mais do que você, como diz William Ury, ele na verdade, está fazendo uma metáfora, colocar o sapato do outro. É você colocar toda a roupa do outro, é você ir a fundo, né? Eu, quando fui fazer o meu curso o meu mestrado, em estrito senso, tinha um professor, Wilson Nakamura, nossa, de finanças, um assombro de pessoa. Ele me ensinou finanças do lado da instituição financeira, mas me ensinou também do lado da empresa. E eu aprendi propriedades, facilidades que a empresa tem. Por exemplo, a empresa era muito boa porque nunca tomava empréstimos. É uma falha, porque a empresa, quando toma empréstimo, na sua demonstração de lucros e perdas, ela pode reduzir em 30% as suas taxas para efeito de imposto. Ou seja, se ela é lucrativa, ela paga menos impostos. O que acontece? A taxa para ela, vamos supor, de 20%, passa para uma taxa de 14%, e passando para uma taxa de 14%, é melhor ela tomar empréstimo e o dinheiro que ela tem aplicar 18%, 17%. Então, é uma desvantagem você não tomar dinheiro, além de você ter crédito para alguma eventualidade, né? Então, o senhor acho que a está primeira coisa é confirmando... você empatizar. O senhor está confirmando, então, que essa empatia, né, junto com o conhecer, né, análise da situação, conhecer os dois lados da moeda, isso é muito importante. E o senhor falou no começo que ancorar, né? O que é ancorar numa negociação? O que é exatamente isso? E qual que é a importância disso, professor? Quando a gente ouve a palavra ancorar, a gente lembra do quê? Âncora de barco, né? De navio. Âncora de barco, mas é exatamente isso. Então, quando você joga uma âncora de um barco, o barco vai para um lado. Quando você passa de avião em cima de uma marina, estão todos os barcos indo para o mesmo lado. Por quê? Sei lá, a maré está para um lado ou para o outro. Então, quando você joga a âncora, se determina para que lado vai o barco. Quando você dá o primeiro lance numa negociação, você ancora, porque você diz para que lado está indo a negociação. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou o comprador e você é o vendedor de um imóvel, o mesmo imóvel. Aí eu falo para você, professor Davi, eu ofereço pelo seu imóvel R$1,5 milhão. A sua resposta será aceito ou vai querer algo a mais, concorda comigo? Sim, claro. Acho que vai ser difícil o senhor dizer para mim, não, para que R$1,5 milhão? Eu te vendo por R$1,3 milhão. É muito improvável. Então, eu ancorando, eu fazendo oferta de R$1,500, o que vai acontecer? Este barco, essa negociação vai ser R$1,500 ou mais. Concorda? Sim. Não Mas no caso, o senhor é comprador, né? Eu sou comprador. Aí acontece que você, professor, é o vendedor. Sim. O mesmo imóvel. Aí você fala para mim, eu vendo o meu imóvel por R$1,5 milhão. Qual vai ser a minha resposta? Aceito ou vou querer pagar menos? Isso. Então, nesse caso, veja, na mesma negociação,
Na primeira hipótese, a negociação vai ser de 1,5 milhão para cima. Nessa segunda hipótese, vai ser de 1,5 milhão para baixo. Porque a hora que me oferece o imóvel por 1,5 milhão, eu vou dizer, deixa disso, eu te pago 1,7 milhão. É muito improvável. Então, quando ancora, já diz para que lado que vai o barco. Agora, consegui me explicar? Conseguiu. A Glauce aqui da Calas está perguntando para o senhor o seguinte: então, quem deve ancorar primeiro? É vantagem ancorar primeiro? A gente deve ancorar em primeiro lugar? Existem regras, né? Então, vamos lá. É isso que eu falo que eu aprendi lá em Harvard, né? Eu vou negociar uma coisa que é um produto conhecido. Quem vai comprar um imóvel, quem vai vender o imóvel, já pesquisou e sabe a faixa de negociação que existe. Ou seja, o valor, o preço daquilo que está sendo negociado, ele é conhecido, né? Não exatamente, mas um range, uma faixa. Sempre que isso acontecer, tente dar o primeiro lance. Seja comprador ou seja vendedor. Eu tenho uma história. A questão de uns, 10 anos atrás, estava uma negociação muito grande de usinas de açúcar e álcool. E nós estávamos com um mandato de venda de uma usina enorme. E nós já sabíamos no mercado que as negociações que estavam sendo feitas sempre seriam de $105 a $120 a tonelada de cana moída, desde que a usina moesse mais do que 1,5 milhão de toneladas ano. Sim. E nós estávamos vendendo. Então, nós queríamos que o preço fosse $120. E nós fomos lá, eu e o sócio, e olha, vamos ancorar, vamos ancorar. Chegamos lá, fomos recebidos, era uma operação prevista ser enorme, pessoas do mercado, sabe, muito expressivas, tudo. Na hora que nós fomos recebidos, uma pessoa começou a falar, se apresentar, papapá, e eu esperando ele falar para eu falar e ancorar, né? E papapá, e é por isso que estamos ofertando para vocês o valor de $105 por tonelada. Ou seja, ele já ancorou, ele não deixou nem eu dizer bom dia. Foi algo assim incrível. Não vou dizer que a negociação parou por isso, porque eles, na verdade, escolheram uma outra usina. Mas seria melhor eu pôr 120 e ceder do que ele colocar os 105 e eu conquistar. É muito mais fácil ceder do que conquistar. Mas tudo bem. Foi, negociamos, expliquei valores agregados que existiam e negociando. Aí fomos embora para o elevador. Essa pessoa chegou para mim, puxa vida, que felicidade. Eu fui lá para Harvard e vi que já tinha existido uma pessoa, um brasileiro que tinha feito o curso lá. Ele estava com a mesma ideia que eu, quer dizer, me estrepei, né? Mas tudo bem, negociar é uma probabilidade, não é uma certeza, né? Agora, encontrar um sujeito que já sabia a regra também é demais. Agora, respondendo à pergunta, sim, você não deve ancorar quando você não sabe o valor daquilo que está sendo negociado. Porque você pode cometer um erro fortíssimo, né? Então, a minha proposta é que, se o bem que você vai negociar, você não tem um valor definido, vamos supor um imóvel. Eu vi um imóvel no topo de um morro lá de Campos de Jordão. Esse imóvel tinha 3 piscinas, sendo 2 aquecidas, tinha 18 suítes, tinha quadra de basquete, tinha um heliponto. Quanto vale esse imóvel? Não tem comparação, não tem. É encontrar uma pessoa que queira um imóvel desses, né? Então,
eu não ia dizer ofereço 30 milhões. Por quê? Eu já sabia que esse imóvel custava para o proprietário R$ 25 mil por mês. Ele tinha uma casinha do caseiro externo, uma casinha do caseiro interno, mais a manutenção. Como ele tinha que pegar uma estradinha da cidade até lá em cima, ele tinha até um mercedinho para levar um ônibus, para levar as pessoas, né? Eu não tinha ideia de valor. Na verdade, eu sabia que ele queria se livrar daquele dinheiro. Talvez até ele me liberasse aquele imóvel por um valor baixo, de 20 milhões. Eu não sei, mas eu me sentia mal por oferecer tão pouco. Então, como não existia um valor definido para esse imóvel, era esse aí, um automóvel. Eu queria comprar um automóvel TR4, um Triumph. Eu não sei o preço dele. O preço é quem tem o imóvel, né? É algo assim incrível. Então, eu não sabia definir. Agora, se eu for comprar um carro que tem valor definido, um Corolla, eu sei que um Corolla custa de tal ano de 60 a 70. Se o Corolla é meu e vale de 60 a 70, eu quero vender, eu vou ancorar no 70, porque se eu deixar o outro ancorar, ele vai ancorar no 60. É simples a regra. Ô, Donald, façamos de conta que você precisa muito desse carro, né? Você precisa muito desse carro e você esteja, inclusive, aflito para comprar esse carro. E a negociação não dá certo, né? A negociação, o que é que te tranquiliza numa negociação, no sentido de saber que a negociação pode não dar certo? Bom, essa é outra regra que nós temos, né? Quando você faz os cursos de negociação, todos eles têm o BATNA. 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 BATNA são as letras iniciais de Best Alternative to a Negotiated Agreement. BATNA. Os alunos falam BATNA, eu também. Mas cada um fala, não, faça isso, faça aquilo, divida em partes, papapá. Então, cada um tem uma forma de dizer. Mas todos os estudos de negociação, lá nos Estados Unidos, na Europa também, dizem o seguinte: o que você vai fazer se a sua negociação não der certo? Já falam, plano B. Sim, mas não é bem plano B. Porque nós vamos fazer plano B depois de não ter dado certo o plano A. A proposta do BATNA é o seguinte: você vai negociar, mesmo que ela seja bem factível, sempre faça o seu BATNA. BATNA virou o sinônimo de dizer o que fazer se não der certo a negociação. Então, você vai imaginar, não, se não der certo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Qual o efeito disso? Você já sabe o que vai acontecer se o negócio não tiver acordo. Sim. E você vai medir o seu receio em negociar. Porque quando você vai negociar e você tem receio, você cede mais fácil. Então, é muito importante você saber o que vai acontecer. Ou então, se você necessita mesmo, você vai ceder. Mas você está sabendo por que você vai ceder, né? É algo incrível, BATNA. Vou dar um exemplo real. Eu falo isso para os meus alunos, mas eu pratico, né? Eu, em aula, eu começo a dizer para os alunos qual é o seu BATNA, então. Não. E se você for despedido, o que você vai fazer? Bem, eu não sei. Bom, para a próxima aula, todo mundo com BATNA aqui. Lógico que eu não vou ficar perguntando para cada um qual é o BATNA. Mas o que tem de alunos que chegam para mim e falam, olha, decidi fazer isso. E eu? Eu tenho essa casa aqui nesse condomínio
eu disse, puxa vida, se eu parar de trabalhar, eu vou lá para esse condomínio grande parte do tempo, eu vou morar um tempo fora, mas grande parte do tempo lá, eu vou montar uma imobiliária. E criei uma imobiliária, só que eu não tinha tempo de tocar, que até 6 meses atrás eu trabalhava 12, 14 horas por dia, já não aguentava mais. Pegava o avião das 6h20, chegava no avião das 8h, e era super intenso, era um negócio incrível. Hoje, o que acontece? Estou eu aqui com a imobiliária. Abri imobiliária, coloquei uma pessoa para gerenciar, e mais, estou ganhando dinheiro. Eu sou profit-oriented, né? Então, na verdade, além de estar ocupando meu tempo, ocupando a minha mente, eu estou negociando. Então, é um espetáculo. É o meu BATNA, mas eu tenho um próximo BATNA, que é o seguinte: e se a imobiliária ficar muito fraca, porque está tendo um movimento incrível, o que você vai fazer? Eu tenho o meu BATNA. Mas isso fica para a próxima. Professor, o Renato Seco, ele quer Sei. fazer uma pergunta aqui. Renato, você pode falar? Você pode desbloquear seu microfone e falar, por favor? Pois não, Oi, Renato. Renato. Nós Não não estamos estamos escutando ouvindo. você. Donald, me ouvem Ô, agora? Renato. Que Tudo prazer bem? ouvir você. Muito Igualmente, bem. igualmente. Sempre enriquecedor vê-lo e ouvir aí seus ensinamentos. Donald, a minha pergunta é a seguinte: culturalmente, qual o maior desafio que você encontra nos processos negociais no Brasil? Bom, é que no Brasil nós não temos uma cultura, nós temos diversas culturas. Esse é o primeiro, né? É muito difícil eu generalizar o brasileiro, porque existe o brasileiro com ascendência italiana, né, Seco? Existe o brasileiro com a ascendência árabe, existe o Sim. brasileiro com a ascendência bom, enfim, são várias culturas que nós temos aqui. Inclusive, eu tenho um livro de cabeceira que tem um título muito simples, que é o seguinte: Como negociar qualquer coisa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas é impressionante. Então, você vai negociar com o italiano de uma forma, com o espanhol vai de outra, né? E aí todos eles agora com uma dose do jeitinho brasileiro. Olha, é algo interessante. E aqui no Brasil mesmo, quando você negocia com uma pessoa do Sul, com uma pessoa do Nordeste, eles são diferentes, eles têm outros conceitos, né? É bastante, por exemplo, você pega o mineiro, eu vou fazer você tem que, antes, tomar um café com pão de queijo com ele. Porque ele é muito desconfiado e ele quer conhecer você como pessoa primeiro, né? É algo incrível. Você pega uma pessoa do norte, lá, Fortaleza, ele quer saber quanto é, que vantagem ele vai ter. Mas é muito direto isso, né? Eu estou falando das pessoas com quem a gente negocia mesmo, não com o povo em geral, porque eles não têm esse nível de negociação, né? E o sulista também, sulista gosta muito do carioca, mas do paulista nem tanto. Então você tem todas essas diferenças culturais, né? E eu tenho livro e tenho também estudos feitos com o pessoal da USP de comportamentos das várias regiões do Brasil. É interessante. Então, é difícil a sua resposta eu dar uma genérica, mas se Renato, especificar, eu chego lá. satisfeito com Entendi. a resposta, Renato? Tranquilo? Ah, tranquilo, Tá bom, muito tranquilo. obrigado, então, pela sua Eu que participação. agradeço, David. Eu queria dizer a todos que, caso queiram participar da nossa live, podem suspender a mãozinha também, que tem aí disponível, que eu dou acesso à live tranquilamente. Quem quiser conversar com o professor Donald, fique à vontade, tá ok? É porque agora temos quase 100 pessoas na live
Então, eu não consigo ver todo mundo que está participando. Tá bom? Podem suspender a mão que a gente fala. Professor, uma outra pergunta aqui. Você fez esse curso por quê? Você não sabia negociar? Eu não sabia o que era negociar, na verdade. Porque eu acreditei que eu era um bom negociador, porque eu tive bons resultados. Eu fiz negócios muito bons aos bancos, né? E ganhei bônus, eu fui promovido, mas, na verdade, eu não tinha regras de negociação. Aliás, nem sei se elas existiam. Eu acreditei que era uma habilidade minha, mas eu não sabia direito por quê. Honestamente, eu não sabia por quê. Então, eu queria entender por quê, né? Um dos lados que eu fui foi o lado psicológico. Aprendi muita coisa no lado psicológico, mas na parte assim de comportamento, né? Eu aprendi que, olha, não fale assim você me ofendeu, fale eu fui ofendido. Tudo soma, sabe? Mas na negociação mesmo que eu fazia, eu caía muito em preço, aí depois virava somente uma barganha, né? E aí eu comecei a ler. Lendo, eu já encontrei um livro que é Getting to Yes. Esse é o primeiro livro sobre negociação que eu tive, em inglês, com 3 autores, Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton. E esses 3 fizeram esse livro e foram eles que formaram também o Program Negotiation lá da Harvard, junto com o MIT e junto com a Tufts University. Aí eu fui embora para esse programa. Mas, lendo o livro, eu já percebi que existiam regras, e eram regras fáceis de aplicar, como essas de ancorar, como essas de algo. Lá fui eu fazer esses cursos para... Olha, se eu sabia negociar, eu melhorei muito. O que eu falo desse curso, que eu faço uma leitura há anos e tive muito sucesso, é o seguinte: você não vai ser um negociador como eu sou. Pode ser muito melhor. O que eu quero dizer é o seguinte: se você é um bom negociador, vamos pôr uma nota, você é um negociador 8. Se você tiver essas regras, você vai passar para 9. Então, isso, aumenta muito a probabilidade de você fechar um bom acordo. Professor, E um acordo sustentável, um acordo onde você olha a contraparte também. sei. E uma pergunta, a praga do vencedor, que você falou lá no comecinho, que é uma das regras, né? O que é praga do vencedor? Eu nunca ouvi falar nessa A praga. praga do Ouvi vencedor é falar em uma coisa... Covid, já ouvi falar em um monte de coisa, mas praga do vencedor, nunca ouvi A falar. praga do vencedor é o seguinte: você chega para mim agora e fala o seguinte: Donald, eu estou vendendo esse apartamento para você por 1 milhão. Eu falo para você, tá bom, eu pago. O que aconteceu? Você é um vencedor porque eu aceitei a sua proposta. Mas você ficou com o pensamento seguinte: puxa vida, eu pedi barato porque ele aceitou na hora. Eu poderia ter pedido 1.200.000, 1.300.000. Ou seja, você ficou com a praga do vencedor. Eu conheço uma pessoa assim. Isso, Eu conheço uma pessoa assim. mas isso mas muitos são assim. A hora que o outro aceita. Então, se você fala para mim, mas o negócio é o seguinte: você fala para mim 1 milhão, e eu falo para você, eu aceito. Isso é horrível eu fazer. Horrível. Por quê?
uma que eu poderia ter conseguir um valor um pouco menor. Eu acho que se você me pedir 1 milhão, talvez você aceitasse facilmente 950 mil. Mas o pior que acontece é o seguinte: quando ele disser aceito, você vai achar que vendeu barato e talvez dificultar a formalização dessa negociação. Mas olha, que tem isso e que tem aquilo, mas lá os móveis eu vou tirar, não, mas é que tem um condomínio atrasado que eu não paguei, por isso que foi tão barato. Ou seja, quando eu peguei e aceitei a sua primeira oferta, o que eu fiz? Eu dificultei a negociação para mim mesmo. Você tem que negociar. Você não pode deixar de negociar. Muita gente fala o seguinte: não, eu não quis negociar, eu não quis ter dor de cabeça, eu não quis humilhar a pessoa. Você vai ter dor de cabeça se você fizer isso, porque a negociação muito provavelmente será dificultada, porque o vendedor vai ficar com a praga do vencedor. Entendido. Muita gente diz o seguinte: é que eu quis ser simpático com ele. Eu não quis ser indelicado. Não quis ser indelicado, eu não gosto de negociar, sabe? E se dá mal. Professor, bom, praga do vencedor. O Duílio Pinton, desculpe, Duílio. Ele está perguntando o seguinte: o Duílio, inclusive, no comecinho da live, ele aqui me ajudou a regular o som. Muito obrigado, viu, Duílio? O professor Donald teria como apresentar, ainda que sinteticamente, um passo a passo? Ou seja, ele está querendo saber qual seria o passo a passo da negociação. Tem um passo a passo? Tem. Bom, desculpe, eu sou muito entusiasmado com isso. Vamos supor que você já empatizou, você já viu os seus interesses, né? A primeira coisa que você vai fazer é você fazer qual a faixa de negociação que você vai operar. Vamos chamar isso de ZOPA. Lá em Harvard chamam de Zone of a Possible Agreement. Em português é Zona de Possível Acordo, ZOPA. Só que para você criar um ZOPA, você tem que ter um critério. Não adianta dizer, eu vou pedir de 100 a 200. Não. Em primeiro lugar, é muito grande essa faixa, né, conforme o produto. Em segundo lugar, você tem que ter um critério. Vamos supor, eu estou falando muito em apartamento, né? Mas se você pegar um apartamento dos Jardins, você vê do lado apartamentos similares, com o mesmo número de quartos, mesmo padrão, etc., você vê que varia de 1.200.000, 1.500.000, provavelmente seja esse o ZOPA. Não, mas o meu é mobiliado, então valor agregado, tá, então 1.600.000. Então, na verdade, a primeira coisa que você tem é criar um ZOPA com critério. O critério que você utiliza é o seu argumento na mesa de negociação. Próximo passo, se você vai ancorar ou não. Bom, se é um imóvel, que é um imóvel conhecido, você vai optar para você ancorar. Então, esse é um passo a passo. Agora, vamos falar uma coisa que não seja um imóvel. É uma negociação de ações de uma empresa, ou seja, tem vários itens para você negociar, porque vai incluir isso, vai incluir aquilo, é uma fazenda, tem junto, sei lá o quê. O que você faz? Primeira coisa, você divide a negociação em partes. Os americanos chamam isso regra do Jack, porque ele cortava as pessoas em partes para desovar. Comer o elefante aos bifes, né? Aos bifes. Sabe como chamam os russos? Sim. Regra do salame, porque salame você não come inteiro, você sempre divide. Divide, Então, a primeira coisa que você faz é você dividir em partes. Dividiu em partes, você vai ver quais das partes tem maior valor para você. Faça uma escala. Opa! Isso, para mim, é 10. Esse aqui eu posso, tanto faz, 1. E assim vai indo. Depois, você não vai nunca ceder alguma coisa.
Você vai fazer uma relação de troca. Então, você vai dizer o seguinte: se eu te der isso, você me dá aquilo. A contraparte é uma contraparte sabida como difícil negociadora. E a sua expectativa é que ela diga não, ela vai dizer não. Aí você faz a segunda proposta de troca, ela fala não. Aí a terceira, um dado momento, ela vai falar assim, isso não vai ter negócio. E se ela é uma negociadora, ela vai querer o negócio. Então, você já chega a um acordo. Aí, talvez, chegue a um segundo lá na quarta, quinta proposta. Aí, depois, até as primeiras propostas negadas são reconsideradas. Isso é o seguinte: você está tornando uma negociação que é competitiva numa negociação colaborativa. É essa dança que existe numa negociação, que sempre ela começa difícil, no fim ela vai, né? As pessoas vão vendo os seus interesses e vão fazendo esses passos. Agora, o bacana mesmo é dar o exemplo disso, né? Mas é um pouco longo e nós damos exercícios. Professor, nós temos aqui, tá chovendo pergunta, hein? Mas só para terminar a questão do Duílio, então, o passo a passo seria planejar, analisar, criar laços, conhecer, ancorar, estabelecer a ZOPA, estabelecer a ZOPA, depois ancorar, estabelecer a ZOPA, dividir em partes e estabelecer trocas, ou seja, cortar o elefante, comer o elefante aos bifes, é isso? Cada um tem as suas palavras, né? Como você muito bem utilizou. Professor Donald saiu, perdeu conexão. Ou fui eu que perdi conexão? Os interesses, já pesquisou, né? Agora Sim. Você vai pegar e vai, né? Já fazer a mesa de negociações. Tá, professor. Pois não. Não, fale, pois não. Não, você faz o ZOPA. Para fazer o ZOPA, você usa o critério, e aí você ancora, né? E vai indo. Mas, na verdade, eu fiz algo mais amplo do que simplesmente um preço, a barganha, né? Que é o ponto que está. É você dividir em partes. A hora que um acordo é possível, aí você vai precificar, aí você chega nessa fase de tomar lá da cá. Tá, ok. Existe um professor chamado Chester Carras. Ele tem um livro chamado Give and Take. Ele deu esse curso nos Estados Unidos inteiro. Cada semana era um estado, era uma cidade, era algo incrível. E o livro todo é sobre isso. Give and take. Condicional. Né? Como é que é isso? Eu te dou A se você me der B. Não deu certo? Vamos para a segunda tentativa, outras coisas. Então, enfim, é esse o ponto. O Roberto Vioni, especialista, né? Gerente de suprimentos, ele trabalha com suprimentos, com compras, etc. Ele colocou aqui o seguinte: gostaria de ouvir um pouco sobre a influência das emoções somadas à necessidade de fechar um negócio, considerando, sobretudo, que são pessoas que estão dos dois lados de todas as negociações, além dos limites de cada parte. Ou seja, ele está falando aqui um pouco de autocontrole, né? Na verdade, você tem que minimizar esse autocontrole de várias formas, né? Por exemplo, ele é da área de suprimentos, ele tem outro fornecedor. Então, quando ele faz o BATNA dele, ele tem que saber, puxa, se eu não comprar dele, eu não tenho de quem comprar. Então, a emoção dele já é outra. Né? É uma forma onde ele vai conseguir controlar a emoção, porque ele sabe que se não comprar daquele fornecedor A, ele vai para o fornecedor B. Qual vai ser a consequência? Bom, ele pesquisa o fornecedor B, vê lá o preço que é 10.
Se esse aí passar de 10, ele já pode dizer, bom, eu vou para o outro. Ele não fica com aquela ansiedade, ele já tem um BATNA, né? Esse que é o ponto. Agora, comportamento humano não é algo que você controla, né? O que se entende é que as pessoas que são contrapartes nessa parte de fornecimento, supply chain, etc., são pessoas que já têm um controle. Às vezes, elas não têm propositalmente para te estabilizar, desestabilizar. Então, você tem que saber que é assim, que é tudo preparado. Ou, a não ser que ele pegue alguma pessoa muito nova, descontrolada, mas eu acho difícil, eu acho difícil. Eu acho que dá para você estabelecer. Se você tiver a sua faixa de negociação, a sua ansiedade diminui. E tiver o BATNA também, o seu plano B, né? E tiver o BATNA, exatamente. Professor, a Elaine Nakamura, ela está perguntando o seguinte: gostaria de saber se o professor entende que o brasileiro sabe negociar. Observo que muitos acham que se trata de miguelar, né? Miguelar entre aspas, né? Miguelar é aquela história da milonga, do milongueiro, né? Na verdade, cada cultura tem a sua particularidade, né? Então, existe brasileiro conforme a região, ele sim é algo muito, muito manhoso, vamos até dizer, né? Ele negocia e você tem que ter o quê? Você tem que ter a paciência. Você não pode ter o preconceito. E essa pessoa é milongueiro, eu não aguento isso, isso me deixa chateado. Não, você tem que ter paciência para negociar. Você tem que dar o tempo para a negociação. Você tem que respeitar. Você não pode simplesmente dizer, esse sujeito é um bobo, é um Zé Miguel. Não é bem isso. E a Elaine, deixa eu lhe dizer, a Elaine, ela é filha daquele professor que eu lhe citei, que é o professor Wilson Nakamura, que é o homem da maior biblioteca de finanças do Brasil e um professor nota 10. Nota 10. Obrigado, ela está representando ele aqui. É? Bom, então tudo bem. Professor, uma outra pergunta aqui, do Wagner Botelho. O Wagner Botelho é professor também do Instituto Mauá. Muito obrigado, Wagner, pela sua participação. O Wagner é professor doutor na área de segurança no trabalho, né? Inclusive, Wagner, queria convidá-lo a você fazer uma live dessa conosco. Prepara um tema e nós vamos fazer uma live dessa aí para poder transmitir essa questão da segurança no trabalho, que é tão importante. E agora com o Covid, que veio aí algumas coisas novas aí, eu gostaria de discutir contigo isso aqui. Vamos fazer uma live, Wagner. Está convidado, hein? Ele pergunta o seguinte, professor. Boa tarde. Já é boa noite, né? As regras são as mesmas para todos os tipos de materiais, serviços, produtos, independentemente do valor? Ele pergunta se as regras de negociação, essas regras aqui que o senhor citou, são as mesmas sempre? Algumas são, né? Professor, uma coisa aqui, um retoque muito importante. A Elaine é esposa do Wilson Nakamura. Desculpe, eu peço desculpas para a dona Elaine. Aliás, tive o prazer de conhecer a casa dela. Eu peço desculpas. É porque é muito jovem, você se atrapalhou, né? Mas vamos lá. Isso mesmo. Então vamos à pergunta aqui do Wagner Botelho. Para qualquer tipo de negociação, materiais, serviços, equipamentos, essas regras aqui que o senhor falou são as mesmas? Ancoragem, ZOPA, BATNA, empatia, assertividade, aspecto da teoria dos jogos, que a gente não falou ainda, praga do vencedor, etc. Eu acho que sim. Depende do produto. É verdade que você pega um produto, que é uma commodity. Você não vai fazer ZOPA. A ZOPA já existe.
né? Você pega, por exemplo, um automóvel que é muito negociável, você entra na FIP, né? Você tem lá já o Zopa lá tranquilo, definido, né? Você pega materiais preciosos, ouro, né? Dólar você sabe na hora quanto é a compra, quanto é a venda, né? Mas as regras são a mesma. Acontece que o dólar você sempre está do lado contrário, né? Então, se você quer comprar, você não fala, você não consegue ancorar, porque o vendedor do dólar ele já põe na tela quanto que ele está vendendo. Porque ele não deixa você ancorar, senão você vai ancorar embaixo, então ele já ancora. Né? A regra vale. O problema é se você consegue praticar ser o primeiro ancorado. Né? Então, quando você tem um bem que você sabe o valor, quando você anuncia esse bem, você já põe o valor da venda. Professor, tem um participante anônimo aqui. Ele pergunta o seguinte: mostrar interesse no objeto, você já sai perdendo na negociação? Ou seja, o que ele quis dizer, se você mostrar muito interesse naquela coisa que você precisa negociar, você já sai perdendo na negociação. Isso se mistura um pouco com aquela questão do autocontrole que a gente estava falando aqui há pouco, né? Não, isso vê uma tática. Um segundo só que eu vou acender a luz aqui, que ficou escuro, por favor. Pois não. Façam perguntas aí, pessoal. Nós temos aqui 4 perguntas na fila. E as perguntas eu conheço casos muito interessantes. Né? Você pode pegar um produto e pode desdenhar, ou pode pegar um produto e colocar ele lá em cima. Eu estava negociando uma fazenda em Rondonópolis. E, negociando essa fazenda, eu estava junto com o proprietário da fazenda. Aí apareceu um comprador dizendo o seguinte: olha, o seu curral não é bom, a sua fazenda está com matos, esqueci o termo que ele diz lá, era sobre pecuária, então tem aqueles chumaços, e a sua cerca, e por isso eu lhe ofereço X. Tudo bem. Aí chegou um outro e disse o seguinte: olha, a sua fazenda é o meu sonho. Adoro o bom gosto, acho ela bem localizada, ela tem uma vista excelente, é tudo o que eu quero. Mas, infelizmente, eu só tenho essa quantia para lhe dar. Ele vendeu para essa pessoa. Porque valorizou o bem dele, né? Foi educado, valorizou, mas disse, mas eu não tenho tanto dinheiro. Mas isso foi um caso que eu disse, mas olha, você tem uma vantagem lá de 30 e poucos mil. Era pouca diferença pelo valor que era a fazenda. Ele falou, não, mas essa pessoa vai usar bem a fazenda. Olha só. Bacana isso. E uma pessoa que estava com dificuldade financeira. Então, é muito difícil. Isso é emocional, isso é pessoa, isso existe casos de resultado A ou B, né? A pior coisa Mas do eu mundo achei essa. É você depreciar o bem de alguém, né? Qualquer que seja. A pessoa vai te vender alguma coisa, você deprecia o bem para tentar reduzir o valor daquele negócio, né? Acho que aí a negociação tende a dar em água. Eu não acredito nessa técnica, não. Bom, eu não faço isso, né? Mas existe uma coisa que nós vamos conversar aqui. Existe negociador e existe negociante. Então, são coisas distintas, né? Perfeito, é um pouco perfeito. isso. Já respondeu, está respondido. Professor Erivaldo Gonçalves está nos perguntando o seguinte: sempre vemos estudos sobre negociação entre 2 pessoas. Como se comportar quando existem 2 equipes na mesma mesa de negociação? Existem papéis para cada integrante? Esses papéis eles podem ser combinados? O que é que o senhor acha disso? Existe. Existe a famosa dupla, né? Que é um bate e outro assopra, né? Os americanos usam muito isso. Uma pessoa age forte
Aí, se estressar, entra o outro e dizer, não, né? Já dá uma amenizada. Isso acontece bastante, é efetivo, é uma boa técnica e os americanos usam muito, você precisa ir muito preparado com eles, né? Mas eu vou estender a pergunta, porque eu estou vendo que a pergunta, não sei se eu estou correto, a pergunta é uma mesa, mas são várias pessoas representando, mais uma pessoa representando uma parte e a outra representando Isso, outra parte. perfeito. É Né? isso aí que ele quis Mas, na dizer. verdade, são duas partes. São duas Só. partes, mas com equipes, pessoas diferentes. Sim, mas tudo bem. Eu acho que isso, inclusive, é comum. É comum alguém negociar e tem lá o engenheiro, tem lá o advogado, sabe? É comum acontecer numa negociação você ter sentado à mesa de cada lado duas ou três partes. Mas o que ele quis dizer é assim, você bate, né? Eu estou entrando com um colega meu na negociação. Você vai lá, bate que eu amenizo aqui, né? Existem técnicas Acho que para não é esse tipo bem de assim. coisa. É o seguinte, olha, você faz uma proposta, né? Essa proposta pode dar um estresse, né? Não vai lá e bate, sabe? Eu acho que isso não Foi mal existe, isso não colocado. existe. Mas é o seguinte, se tiver um estresse, eu entro para negociar. Eu entro para dar uma amenizada. Isso existe bastante. Com Então a algumas pergunta é culturas sim, é mais ainda. saudável, né, que tem. Mas eu queria mudar a pergunta dele. Ah, A pergunta dele é o seguinte: vamos supor uma negociação que envolva três partes. é uma tripartite. Como fazer numa altura dessas? Um dos exercícios que eu acho espetaculares, que Harvard me aplicou e que eu aplico no curso, chama-se negociação tripartite. E algo muito interessante que eu aprendi com Harvard foi o seguinte: eles não dizem para você qual é a regra. Eles aplicam uma dinâmica, um exercício, você negocia e aparece um resultado e eles põem na tela o resultado e dizem, olha o que acontece. Eles já sabem o que vai acontecer. Quando eu fiz o curso de Teacher Negotiation, eles disseram, vai acontecer isso, e aí eles dão a regra. Eles poderiam simplesmente, eles têm nome, dizer, olha, a regra é essa. Mas sempre tem aquele que não concorda. Comigo, então, com os advogados que gostam um pouco de discutir, né, competir, não adianta, eu dou o exercício, eles fazem o exercício, veem o que acontece, eu digo, olha, essa é a regra. E eles aceitam, porque é bem verdade que sempre tem um ou outro que não se comporta da mesma forma. Mas eles não são a regra geral, eles não são o fato. Então, isso é muito bacana. A Renata Rodrigues Barbosa Messias pergunta o seguinte: trabalhei em uma obra que era um consórcio com empresa espanhola, e diferente de nós, que elaborava mapa de cotação com no mínimo 5 fornecedores, para eles era suficiente 2 ou 3 propostas. Somos muito cuidadosos ou eles preferem não perder tempo? Ou seja, você fazia um mapa de cotação com 5 e eles faziam com 2, né? O que é que você acha? Tem experiência com espanhóis, professor? Tenho. Eu tenho. Os espanhóis, eles gostam das suas regras. E eles são metódicos, viu? A regra é essa, vão fazer assim, e às vezes eles nem querem fazer, eles têm as regras próprias, acham que dominam e vão fazer. E eles têm razão dessa experiência que eles têm lá na Espanha. Porque lá a concorrência não tem um range tão largo quanto o nosso.
né? As precificações são mais próximas. Então, para que ficar pedindo para 5 se nós vamos cair no mesmo lugar? Mas eu acho que eles não estão certos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você começa a fazer cotação, é uma coisa muito diferente. É muito dispare, né? Muito dispare, muito largo as probabilidades. O Maurício Farias, professor, está aqui também com a gente na live. Maurício, prazer em vê-lo aqui na live. O Maurício é um grande executivo aí da área de recursos humanos e TI. Trabalhamos juntos na época na empresa hoje chamada Rio Internacional, que era engenheiro na época. Ele pergunta o seguinte: o professor Donald poderia comentar um pouco sobre ética nas negociações e seus limites inegociáveis? Pergunta boa, hein, professor? Não, é total. Aliás, sempre me perguntam qual é a postura de um negociador, né? É a transparência, é a ética. Isso é que vale para você como negociador. Sabe? Eu tive, acho que, uma carreira de negociador. Tive, não tenho. Mas o que eu tive até hoje, eu sou super respeitado porque eu nunca faltei à ética. Nunca. Eu tive propostas, eu sei que vai parecer um absurdo, de valores de $1 milhão que eu não aceitei e só aceitei a negociação se ele abatesse do valor para o meu cliente. Então, isso é algo para mim, assim, fora de qualquer discussão. Eu sei que eu deixei, talvez, de ter um ganho muito maior e ter uma grande poupança na vida, mas o prazer que eu sinto da minha vida e dos meus resultados não tem preço. De fato. A gente carrega... Olha, eu tive um cliente que negociou uma propina com um político. E disse: Donald, eu negociei tal, precisa pagar esse valor, sei lá o quê. Não fui eu quem fez a negociação. Mas é bom você conhecer, porque vão existir outras, estão aqui. Era um valor baixo, era $50 mil. Você pode levar isso, você me leva isso para ele, então? Eu falei: não, de jeito nenhum. Sim, mas você é o meu negociador? Sim, dentro da ética. Quase essa pessoa deixou de ser meu cliente, mas eu não abro mão disso. Isso. A pessoa ter bons costumes, né? Tem. Professor... Ele tem que ter credibilidade. Para ter credibilidade, ele tem uma boa conduta. Não adianta. Perfeito. Um outro participante anônimo aqui, ele pergunta o seguinte: em um mundo com facilidade de conhecimento, não corremos o risco de formar uma massa de negociadores padrão, pessoas que seguem as mesmas regras nas negociações? Nesse caso, valeria a pena investir na aplicação de técnicas não usuais, ou seja, técnicas inovadoras de negociação? Olha, sempre eu tenho novas técnicas, sempre eu aprendo uma técnica nova dos meus livros de leitura, né? Olha aqui, olha. Eu até brinquei, separando um pouco alguns livros. Eu tenho mais ou menos 200 livros. E sempre aparecem novas técnicas, né? Na verdade, você vê diversos casos que você pode fazer semelhante a outros em função de ser o mesmo item a ser negociado, né? Mas acontece o seguinte, vamos voltar um pouco atrás. Essas regras, elas não padronizam a negociação, não. Porque quando você faz os OPA, existe sempre a diferença na sua interpretação e no critério que você usou.
sempre existe a necessidade das partes. Então, na verdade, ela não é algo que possa ser feito sem você respeitar o lado humano, o lado comportamento. Então, eu não vejo isso ser um negociador padrão. Eu estou vendo que a pergunta dele está me assustando, porque eu vou fazer um software de negociação. Né? Eu acho que é isso. Professor... Mas a pergunta é boa, a pergunta é boa. A Mayra Ferretti, também aqui da Calas, ela está perguntando o seguinte, da Calas e aluna também da nossa pós-graduação lá de especialização em gerenciamento de obras. Ela pergunta o seguinte: vi também que você é mediador profissional. Como funciona isso? No que consiste ser mediador profissional? A palavra mediação era um pouco complicada, porque a palavra mediação está muito com um viés jurídico. Tem toda uma regra de mediação, etc. A minha mediação é mais empresarial, né? Eu vejo, e tanto que eu não chamo tanto de mediação, eu chamo resolução de conflitos. Que eu não vou ver os problemas pessoais das pessoas, nada disso. Eu vou no lado pragmático, no lado valor mesmo. Então, nessa parte de resolução de conflitos, eu vejo dois lados. Primeiro, eu vejo entre os meus clientes. Então, eu vou fazer um trabalho para um cliente, como a situação está estressada devido a problemas financeiros, por exemplo, o relacionamento entre eles está estressado também. Eu cheguei a encontrar irmãos que não conversavam. Então, o que eu faço? Eu faço um racional, um acha que a empresa vale A, outro vale B, eu faço um valuation, ou seja, eu vou tudo muito para um lado pragmático e mostrando também a consequência que vai existir se não existir um consenso. Esse é um ponto. E, olha, a maioria das empresas que eu tive que trabalhar com isso. E, por incrível que pareça, eu usei muitas vezes as mesmas técnicas de negociação para fazer a mediação. Que, na verdade, negociação, mediação, arbitragem, são técnicas de resolução de conflitos. Então, muitas regras, elas são iguais. Bom, mas o que eu vi mesmo de mediação é outra coisa. Ou resolução de conflitos, melhor dizendo. Eu vi que muitos alunos vão fazer o curso, que o curso está dizendo o seguinte: negociação e resolução de conflitos. Mas são conflitos deles, ou dele, ou dos seus funcionários. Negociação dentro da empresa. Então, dentro de uma empresa, existe a competitividade, ela existe, ela tem que existir, mas ela tem níveis, ela tem graduação, para não pegar uma escala, não pegar uma escalada. Então, eu fui estudar isso aí. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu conheci por livros uma pessoa chamada Daniel Dana, que ele é um especialista em resolução de conflitos na empresa. Então, eu pego um aluno e ele diz: puxa, como é que eu resolvo o conflito dos meus 2 funcionários? Como é que eu resolvo o conflito que eu tenho com o chefe de outro departamento? E eu fui estudar, me certifiquei para aplicar uma metodologia de resolução de conflitos dentro de uma empresa. É um espetáculo. Então, existe a automediação. Então, nós damos parâmetros para o aluno dizer o seguinte: como eu vou fazer a automediação? Ele vai chegar para a parte com quem ele está tendo um conflito, ele vai dizer: gostaria de marcar uma reunião com você.
Nessa reunião que ele propõe parâmetros: data, horário, local, tempo de duração, sem imposição, para discutir de uma maneira a mais plausível, a mais calma possível os assuntos que eles têm. Você não sabe o que isso dá resultado. Você não sabe o que isso dá resultado em família, por exemplo. Eu apliquei e eu vejo as pessoas voltarem para mim, deu certo. Eu marquei uma reunião, eu fiz e nós saímos de lá com tais acordos. É impressionante. Existem aquelas que você vai ver que ele tem 2 funcionários, ele precisa resolver. Ele propõe a automediação para um deles isoladamente, mas eles não vão. Aí ele chama os 2 e fala o seguinte: qual é o problema que vocês têm? E ele se torna o mediador gerencial. Ele não é um psicólogo, mas ele vai medir muita coisa. Por que tudo isso? Se você soubesse o que a empresa perde com os conflitos internos, é muito. Porque ela pega 2 pessoas em conflitos internos, um deles resolve sair. Quem vai sair? O melhor, a maior probabilidade é isso, porque o melhor arruma colocação em qualquer lugar. E o outro, que não é tão bom, fica lá, né? E ainda como vencedor. Então, é algo incrível. Eu tenho uma fórmula que eu fui fazer nesse curso do MTI, Mediation Training Institute, da Eckerd College, para quem o professor Daniel Dana vendeu a sua metodologia. Eu sou certificado por isso. E eu aplico essas regras, eu não falo tão livremente como estou falando agora, porque eu tinha até um slide para apresentar, que eu não soube mexer aqui, para mostrar de uma forma mais assim formal, né? Mas funciona. É algo assim incrível. Espetacular. O Paulo, professor, o Paulo Toniazzolo, também executivo da área de gerenciamento de obras, ele hoje é diretor executivo da C+I, uma empresa de gerenciamento, que inclusive está fazendo trabalhos agora para Calas também. Ele pergunta o seguinte: Davi, a negociação envolve... Na realidade, ele está perguntando para o senhor, não é para mim, não. A negociação envolve um processo de vendas complexo, várias fases e, portanto, várias negociações são feitas ao longo dessa relação. Negocia-se tempo do cliente, negocia-se preço, negocia-se condições comerciais, etc. Para um bom negociador, há uma recomendação básica e prática para enfrentar todas essas fases? Existe. O que eu via muito, né? O que acontece? Eu não sei bem se são negociações recorrentes, são negociações que você faz sempre com as mesmas pessoas ou com a mesma empresa, né? E isso cria alguns entendimentos que são os seguintes: olha, esse ponto eu nem preciso negociar, porque já faz parte das nossas negociações que eu pago em 28 dias. Eu estou falando uma coisa muito simples. Sempre renegociar. Sempre passar, tá bom, estamos fechando esse negócio dentro de tais condições. Porque, de repente, você fecha o negócio e a pessoa vai ler, ou outra pessoa que ele saiu de férias for ler, disse não. Ele pôs 28 dias, mas isso eu não negociei. Sempre, mas sempre foi assim. Esse é um problema de discórdia constante. Constante. Eu tinha muito isso nos bancos. Chegava o cliente, queria conversar com o diretor. Chegava lá com o diretor, se queixava: olha, ele me cobrou aqui uma taxa de abertura que eu não negociei com ele. Aí o gerente fala: sim, mas o que eu fiz foi uma renovação de contrato. Eu simplesmente coloquei no novo contrato que estava no anterior. Ele falou: não,
Eu não entendo assim. Então, um ponto, sempre negociar todos os itens. Ou pelo menos fazer uma passagem. Ó, ficou claro que vai ser a mesma coisa? Esse é um ponto que dá um problema muito grande. Por quê? As negociações começam a criar já hábitos, né? Começam a criar regras próprias. E isso, de repente, isso dá um problema. Mas, realmente, você tem vários itens para você ver. Eu acho que quando você negocia vários itens, porque o Paulo perguntou, eu entendi bem a pergunta do Paulo, porque ele, como executivo de uma empresa de gerenciamento de obras, ele vende serviços, né? Serviços técnicos especializados, né? Então, ele não vende uma xícara, ele não vende um celular, né? Ele vende serviço que tem prazo, que tem condição de pagamento, que tem reajustamento, que tem uma série de itens para ser negociados, né, na mesma panela. Então, eu acho que esse é o caso, exatamente aquele caso de fatiar, né, do salame russo lá, para a gente fatiar esse salame e ir negociando parte a parte, ter muita Tem que paciência. negociar todos os itens, mesmo se já faz parte. Não, é que isso já faz parte do mercado. Não, tem que negociar. Agora, é uma negociação bonita, né? Porque é uma negociação que envolve diversos valores agregados, né? Porque quando você negocia um serviço, está nele implícito o quê? A qualidade. Está nele implícito não somente o prazo, mas o cumprimento do prazo, né? Então, tudo isso são itens que tornam a negociação complexa. E quando a gente fala de executivo... gerenciamento de obras, que também a pergunta do Paulo foi muito bem colocada, até mesmo pelo tema do nosso curso, né? Que é gerenciamento de obras na construção civil, você não tem como valorizar, né? Você não tem como estabelecer uma pessoa que está comprando um serviço de consultoria, né? Ela não diz, o seu serviço vale tanto, né? Então, isso é muito difícil, você ancorar o valor dos seus serviços numa consultoria. Por exemplo, o senhor é um consultor de altíssimo gabarito, pode me cobrar 10 para fazer uma coisa. E eu contratar ali na esquina um consultor de 1, que custe 1. Tá certo? Por quê? Porque tem muito valor agregado, tem muito conhecimento agregado, tem muita sabedoria agregada no valor que nós pagamos para um consultor, né? Então, é difícil a negociação quando se vende serviço técnico. Eu falo isso porque também já trabalhei nessa área, já militei nessa área de gerenciamento, como profissional de gerenciamento, e é muito complicado. Mas o Nicolas, professor, o Nicolas Dubas está perguntando o seguinte: como lidar quando sabemos que estamos em uma concorrência com players que são desleais quanto aos seus preços e condições? Ele está dizendo o seguinte: você tem lá um player que é desleal, né? Como deve lidar com isso, né? Chutar a canela do cara? Na verdade, eu acho que você deve vender o que você tem, que é a credibilidade, que é a qualidade, e não ter prejuízo porque vai chegar ao preço do sujeito que não paga impostos, que, né? O que você tem que mostrar ao cliente, vamos supor, nesse caso, o comprador, é a conduta da sua empresa. É isso que você vai vender. Perfeito. Vai ganhar sempre? Não vai, não vai. Vai ter esse problema. Esse é um problema que nós temos, principalmente muito na nossa cultura de compradores aí que são Gerson, vendedores são Gerson, que queimam tudo, estão numa situação horrível, né? Mas eu coloco sempre, eu tenho uma empresa muito ética, né? Eu tive mais de 120 clientes. E ele colocava: eu garanto isto para você. E não posso reduzir o preço. E ele ganhava boa parte, embora o preço dele não fosse o melhor. Ótimo. O Gustavo Pessoa, professor, vou fazer mais somente 2 intervenções aqui, pelo adiantado da hora. Está muito bom o nosso papo, mas já temos 1h30 de live aqui, né? Para a gente até colocar um gostinho, né?
nas pessoas de quero mais. Vamos lá. O Gustavo Pessoa pergunta o seguinte: sobre a questão da ética, na engenharia, eu ainda complemento que propinas e negociações que consideram apenas preço e facilidades, entre aspas, as facilidades, comprometem completamente a segurança. Como engenheiro, já tive esses casos de clientes querendo negociar projetos usando como referência um outro completamente fora de critérios técnicos e adequados. Ou seja, na realidade, ele não faz uma pergunta, ele dá uma declaração dizendo verdade. que a gente não pode, numa negociação, ter como parâmetro, né, empresas diferentes, empresa de culturas diferentes, de visões, de ética diferente, né? Porque a gente vai estar comparando banana com laranja no final das contas, não é isso? É isso mesmo. Professor, o Davi Fratel Júnior, né, por acaso tem o mesmo nome que eu, que é meu filho, né? Ele está assistindo a live também aqui. Ele é engenheiro civil. Meu ex-aluno. É seu ex-aluno. Tá mandando um abraço aqui para o senhor, tá certo? Bem grande aqui. Ele disse o seguinte: ele ouviu o senhor falar de milonga, né? Aquela coisa do milongueiro. O milongueiro, a gente apelida o cara malandro, né? Mas o milongueiro, na realidade, é o dançarino de tango, né? O dançarino de tango, ele é chamado de milongueiro, né? E na Rússia tem a milonga russa, né? E ele coloca aqui o seguinte, que tem uma passagem em um seriado desse aí do Netflix que ele assistiu, que fez uma comparação muito bacana sobre a negociação. É o seguinte, vou ler aqui na tela. No início, eles são adversários. Isso entre aspas, evidentemente, porque é de autoria do seriado. Do autor. No início, eles são adversários. Cada um tem o que o outro quer. Eles dimensionam um ao outro, avaliam os riscos, estabelecem limites, desafiando um ao outro a quebrá-los. Uma batalha sensual, violência e sexo, equilibrando-se na lâmina de uma faca. Nada é dado sem ser merecido. Nada é tomado sem ter sido dado. Essa é a pura essência de uma negociação. Não um jogo de pôquer, ou seja, não é um jogo de pôquer, mas uma milonga, um tango, né? Ou seja, muito obrigado ao Davi Júnior de ter enviado esse texto, né? De ter relembrado isso. É uma passagem muito bacana dessa série, né? Dessa série chamada The Blacklist, né? E ele faz, de fato, uma comparação muito legal, né? No início, eles são adversários, quer dizer, vai começar ali uma batalha, né? Um e outro, né? Cada um tem o que o outro quer, né? Você tem o produto, eu tenho o dinheiro para te pagar esse produto, né? Eles dimensionam um ao outro, ou seja, aquela análise que o senhor falou há pouco, né? Que eu aprendi há pouco a fazer. Avaliam os riscos, estabelecem limites. O limite é exatamente a zopa que o senhor também citou, né? Desafiando um ao outro a quebrá-los. Um quer menos, o outro quer mais, etc. Uma batalha, nada é dado sem ser merecido, né? Nada é tomado sem ter sido dado. Quer dizer, bem bacana esse texto, né, professor? O que é que o senhor tem aí a complementar? Então, vamos pegar esse texto, né? Nada é dado sem ter merecido. Sim. E a segunda frase é nada é tomado sem ter sido dado. Sem ter sido dado. O que é isso? É uma troca. Exatamente. Concorda? Então, é uma relação. Essas duas últimas frases disseram o seguinte: é o tomar lá da cá. Que o inglês chama de give and take, que é uma regra básica. Depois, no começo, é uma batalha. No começo, cada um quer mostrar para o outro que a negociação não vai ser fácil. Então, as primeiras propostas de troca, geralmente, são recusadas. Geralmente, se voltam atrás e depois se incorporam à negociação, mas elas são recusadas.
certo? Mas É aí uma veio, negociação. o nada é dado sem ter sido merecido, né? O nada é dado sem ser merecido, né? Então, o que acontece? Essa batalha começa, de repente chega a um item lá de troca que é aceito. Já começa a mudar a animosidade que existia na negociação. De repente, lá no fim, acaba numa festa. Um dos negociadores mais difíceis que tem são os franceses, sabia? É impressionante, porque Mas o francês negocia. eles têm um champanhe para depois, né? Isso é bom, né? O francês negocia, 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 aí depois vem a equipe da empresa. Estou falando de uma negociação de porte, né? Vem os negociadores que fazem a negociação no mundo inteiro e começam a dizer para você, fala assim, não, mas nós negociamos isso. Ela fala assim, mas isso não é praxe da empresa. Então, quem negociou comigo não tinha representatividade. Sim. Então, você imagine uma reunião começando no escritório de advocacia, às 4 da tarde, pedimos sanduíches e saímos de lá à meia-noite. Mas foi difícil. Foi difícil. E isso acontece, mas saímos amigos. Porque nós vencemos todas as milongas. E todas as, sabe, é algo assim incrível. Mas é assim mesmo. O ambiente que começou foi muito ríspido. O francês ele se posiciona de uma forma muito ríspida no início. Eu trabalhei com os franceses muito tempo. A hora que o francês dizia para mim merde, eu dizia merde também, isso não me afundava. Quer dizer, tem que ser, né? Uma coisa que eu digo para vocês, né, que eu vejo na negociação, não, você tem que ceder para poder conquistar. Eu estou fora, eu não cedo, eu troco. Porque se você ceder, você vai ficar com uma praga do vencedor depois, porque você vai perder. Tem uma parte da teoria dos jogos que eu aplico, um exercício que eu aplico de Harvard, que mostra bem, se você colabora e o outro compete, você perde. É assim. Então, você tem que entender o coopera, coopera, mas se não der, é compete, compete. Não existe essa... Professor, Sabe? Não é fácil. para terminar, teve um pedaço nesse texto que o Davi Júnior mandou, que fala assim, não é um jogo de pôquer, mas uma milonga, um tango, né? Ou seja, blefar numa negociação Isso. é saudável? É perigoso, né? Porque o blefe tira uma coisa importantíssima na negociação, que é a credibilidade. Você pode ser duro, mas você não pode ser falso. É esse o problema. Olha, nos exercícios que nós aplicamos, quando falta credibilidade, aí a probabilidade de dar tudo errado, sair um mau negócio ou não sair negócio é muito grande. Muito grande. Muito então, grande. o blefe não cabe. Professor, vamos encerrar. Eu encerro aqui, em primeiro lugar, agradecendo sua participação. Eu encerro também agradecendo a participação de todos que aqui estão, que participaram aí dessa live muito rica. O senhor nos deu uma verdadeira aula. Eu agradeço aqui imensamente pela sua colaboração, pela sua vitalidade. Percebe-se que o senhor é um entusiasta desse tema negociação. Eu coloquei essa matéria no nosso curso de especialização em gerenciamento de obras, porque eu percebo, né? Sempre eu percebi nas pessoas que trabalham comigo e eu mesmo, né? Que as pessoas precisavam de praticar técnicas de negociação, de exercitar, né? As suas aulas são muito práticas, né? A teoria basicamente varremos a teoria, né? Quase que toda na negociação aqui, evidentemente bem sintetizado, mas a prática é muito importante, né? Você praticar a negociação
é algo que é fundamental. A gente nasce negociando, né? A gente nasce dizendo para a mãe da gente: espera aí, eu não quero nascer agora, né? Não faz esse exercício, não. Então, a gente nasce negociando, mas praticar a negociação é algo assim de fundamental. E por isso eu agradeço ao senhor pela aula, agradeço ao senhor por ter se juntado ao nosso curso no Instituto Mauá de Tecnologia e espero vê-lo lá depois da pandemia, né? Que a gente vai retomar agora as aulas em agosto. Espero vê-lo aí com muita saúde, com muita vitalidade. E muito obrigado, professor. Passo a palavra para suas considerações finais. Eu queria acrescentar uma coisa. Como você disse, você já nasce negociando, né? E você negocia a todo instante. Você negocia com seu filho, com a sua mulher, você negocia com o seu colega de trabalho, né? E quando eu fiz esse curso e comecei a me tornar mesmo um negociador, eu digo para vocês que a minha qualidade de vida mudou muito, mudou bastante. Então, leve a negociação, não somente a negociação daquela grande imóvel que você queira comprar, alguma coisa assim, leve para o seu dia a dia. Durante o curso, eu mostro muito isso, e você vai ter uma qualidade de vida melhor. Quanto a participar desta live e estar aqui com o Mauá e com o Calas, com a Calas, eu devo a você, professor Davi. Muito obrigado. Conte comigo. Eu tenho um projeto que eu gostaria de apresentar para a Mauá, que é fazer uma gincana de negociações. Já está feito. Sabe? Já está Eu não feito. estou vendo, não estou vendo meu ganho nisso. Estou vendo eu mostrar a negociação, não de uma forma livre, como nós fizemos aqui, mas de uma forma bem regrada, bem feitinha, um show para nós mostrarmos para os jovens a importância da negociação, da resolução de conflitos. Muito obrigado. Professor, aproveite e faça um convite, porque essa gincana de negociação que o senhor bem sugeriu, ela pode participar qualquer pessoa que não seja do Instituto Mauá, que não esteja cursando o Instituto. Quero sim saber disso, a gente vai implementar isso. A negociação é um assunto muito sério. Convide aí, aproveite o convite que nós temos aqui ainda 80 pessoas na nossa live aqui, que inclusive estão votando aqui na nossa enquete. Aproveite e convide aí os nossos colegas. Então, eu acho que o convite, porque o que nós precisamos, né? Nós precisamos de espaço, né? Um espaço adequado, né? Que a Mauá tem uma área excelente, né? Então, na verdade, eu para organizar gostaria que fosse na Mauá, né? Um número de participantes ao nível de 250 participantes, né? No máximo, mas não menos que 200. E acho que no nosso LinkedIn, no próprio LinkedIn da Mauá, eu não sei se nós temos a lista aqui dos participantes, nós poderíamos divulgar assim que terminasse a pandemia. Sim, porque tem que ser presencial. Tem que ser, porque são negociações feitas entre 4 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas. Quer dizer, é algo muito dinâmico, com todo o esquema que eu aprendi lá no Teaching Negotiation em Harvard. Vai ser um curso ao nível de Harvard. Que bom. Que nós vamos aplicar os mesmos exercícios, as mesmas dinâmicas, e vai ser algo maravilhoso. Ok. Professor, muito obrigado. Mais uma vez, um abraço. Abraço aí a todos vocês que participaram. E daqui a 15 dias a gente deve ter um novo tema para falar aqui com vocês. Tá bom? Um grande abraço, Muito professor. obrigado. E saúde a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.
Oi, meu amigo. Tudo bem? Ah, legal, legal. Eu tive